Olá, pessoal, boa tarde. Então, pessoal, estou aqui a convite da Cuser para fazer uma live para vocês sobre seleção de dente, né? Agradeço muito o convite, fiquei muito feliz dessa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Eu vou falar tanto da escolha dos dentes anteriores quanto dos dentes posteriores, tá? Em quais indicações que eu uso cada tipo de dente. A gente vai falar mais da linha Premium. Vamos falar bastante também sobre os dentes ideais, que é um dente que faz pouco tempo no mercado, é um dente novo, bastante gente tem dúvidas sobre ele, né? Ele tá, acho que no mercado desde 2018, mas agora que as pessoas estão tendo mais acesso a ele, assim, então tem bastante dúvida, bastante pergunta sobre isso. Então eu quero falar bastante sobre isso, principalmente, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum questionamento, podem me perguntando aqui, que conforme dá eu vou respondendo, tá? Eu separei algumas perguntas aqui que mais fazem sobre esse tipo de trabalho, quais as indicações. Eu vou falar algumas perguntinhas aqui, vou respondendo a de vocês também, tá? Vou deixar salvo. A live vai ficar salva aqui no Instagram da Cuser por 24 horas, tá? Eu já combinei com eles pra gente deixar salvo, sim, tá? Então, assim... Essa semana também eu fiz uma live sobre dentes ali com a Thaís Nogueira, com a professora, foi bem legal. Então a maior dúvida dos técnicos e dos dentistas também é como escolher os dentes, né? Então o técnico, ele precisa de mais informações do que o dentista, porque o dentista, ele tá ali com o paciente, ele tá vendo o paciente, ele tá vendo a fisionomia do paciente, a altura, a estatura, o suporte labial. Então ele tem muito mais informações do que nós dentro do laboratório. Então, às vezes, para a gente receber somente um plano de orientação em cera é muito vago. Eu não tenho muita referência, né? Então é um tiro no escuro, assim. Eu consigo ver pelas marcações que o dentista me fez ali de linha alta do sorriso, linha canina, consigo ir ali na carta molde e escolher, mas ainda assim fica muito vago. Então eu gosto sempre de trabalhar com foto, eu sempre peço foto para os dentistas, né? E sempre foto de rosto inteiro. Como é uma coisa ali que não vai ser divulgada para todo mundo, a internet é só uma questão ali técnico e dentista, uma questão de comunicação, ela pode ser feita por celular mesmo, né? Claro que se for um caso documentado, o ideal seria uma câmera mesmo profissional. Mas uma foto assim de comunicação pode ser pelo celular, que já facilita muito o nosso trabalho. Então eu sempre peço uma foto do paciente em pé, de frente, de rosto todo. Porque eu tendo essa foto, eu tendo essa informação, eu já consigo ver o formato do rosto do paciente. Então isso já vai ser uma referência muito boa para mim na hora de selecionar esses dentes, né? Porque se vocês observarem aqui na carta molde aqui dos dentes Premium, tem aqui o formato dos dentes, ó. Tá, então esses dentes aqui são mais ovoides, né, mais arredondado. Esses outros que são um pouquinho mais longuinho, quando o paciente tem o rosto um pouco mais comprido. Aí aqui já tem o formato mais quadrado, né, quando tem a arcada aqui mais quadrada, mais marcada. E esse outro mais triangular. Então, tendo essa informação da foto do paciente, eu já sei mais ou menos para onde eu vou, onde que eu vou me basear. Pela medida que ele vai fazer no plano de orientação em cera, eu sempre gosto que ele faça a medida pela asa do nariz. Essa medida, ela tem a tendência de coincidir exatamente com a distal do canino, tá? Então, eu tendo essa medida de canino a canino, eu já venho aqui na carta molde e já consigo ver um dente que vai se enquadrar certinho no paciente. Porque se eu pegar um dente muito estreito e o canino dele terminar antes da asa do nariz do paciente, não vai ficar proporcional. Vai ficar alguma coisa, não vai casar, não é natural, sabe? E outra altura bem importante é a linha alta do sorriso. A dentista tem que marcar no plano de orientação de cera essa linha alta do sorriso, que é a altura do colo do dente até a incisão. Com essas duas medidas, eu venho aqui na carta molde. Então, eu vou pegar essa medida aqui, de canino a canino, tá? E essa medida aqui do comprimento. Isso já facilita muita coisa. Então, eu já sei o formato do dente que eu vou usar.
né? Então eu escolho ali pelo formato do rosto, eu já vi ali qual que eu vou usar. Aí por essa medida aqui, eu também já sei o comprimento e a largura. E aí também tem a largura do central, para eu saber se é mais estreito ou não, se o paciente tem o rosto mais comprido ou não, né? Então essa é basicamente assim que a gente escolhe o dente, mas quanto mais informações, melhor. Então se o paciente tem os dentes remanescentes inferiores, também já é uma boa referência, porque eu consigo ver pelos dentes inferiores tamanho, posicionamento, também me dá muita referência, né? Se ele tem uma prótese antiga, que ele já usa, que ele gosta, peça sempre uma foto com essa prótese também, se ela servir de referência, né? Porque às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Mas serve também, né? Até para ser, não, ó, ela usa essa prótese, mas os dentes estão muito pequenos, então eu vou te mandar, mas só para você saber que tem que ser maior que esse, sabe? Pra gente ter ali uma referência de como escolher o dente. Beleza, dente anterior legal, né? Já tá fácil ali por essas informações, com foto, linha do canino, linha incisal, tá tudo ok. Olha aí, o Emanuel tá falando, com a fotografia extrai alguma informação a mais, além do formato dos dentes? Eu gosto também sempre, essa é uma boa pergunta, tá, Emanuel? De pedir a foto com o plano de orientação em boca, tá? Eu sempre peço, depois, eu falo assim, ó, depois que você fez todas as marcações do rodete, linha alta do sorriso, corredor bucal, linha incisal, depois que você fez todas essas informações, eu sempre peço para ele me mandar uma foto com o plano de orientação em boca, tá? Então isso já me ajuda muito, tá? Isso é uma informação a mais, tá? Para eu escolher os dentes. Então na escala, o Premium tem uma escala própria, tá? Da Coser. Essa escala, ela bate certinho, bate 100% com a escala Vita, tá? Então isso facilita muito também na escolha de cor. Isso facilita muito, principalmente se o paciente usa uma cerâmica em cima ou até mesmo dente natural, né? Então com a escala você consegue ter uma noção das colorações de todas as cores que tem no Premium, tá? E uma outra coisa muito legal, que esses dias, um tempo atrás, eu passei um apuro que não tinha. Agora tem dente clareado, tá? Ó, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Então eles estão, o Premium tá trabalhando com essas duas cores aqui, tá? BL2 e BL3. Esses dias também tive que fazer uma prótese, faz um tempinho já, ainda não tinha no mercado dente clareado, nossa, foi super difícil de encontrar, acabei encontrando uma marca, nem sei que marca que era, mas era um dente super frágil para fazer um protocolo, teve um desgaste super rápido, sabe? Então é bom agora que o Premium tem essa opção também de dentes clareados, tá? E agora, né, deixa eu só ver aqui, o Barreto está perguntando, a linha de canino você mede ela em curva ou em linha reta? Em linha reta, tá? Quando você vai colocar no rodete, você está perguntando? Em curva, com a reguinha dobrada. Você pega a régua flexível, coloca no plano de orientação ela dobrada, tá? Ela tem que ser uma régua flexível para você medir bem certinho no plano de orientação, tá? Eu achei que você estava falando nessa marcação aqui. E aí, para escolher os dentes posteriores, eu tenho duas opções, né? Então, meus anteriores eu já escolhi, já defini, já vi a cor, já vi o formato, já vi o tamanho, já vi tudo isso. Agora, os posteriores, eu tenho o Premium 8, né? Que é o mais tradicional, que é o que está mais tempo no mercado. E agora eu tenho a opção do Idealis. Qual que é a diferença? Uma pergunta que sempre fazem. Qual que é a diferença entre o Premium 8 e o dente Idealis? O Premium normal, o Premium 8 posterior, ele tem uma angulação da cúspide de 33 graus, então ele tem uma angulação da cúspide mais alta, o que é maravilhoso, a anatomia dele é linda, ó, eu até trouxe um trabalho aqui para vocês verem, ó, esse caso aqui é um protocolo, não sei se dá para ver bem, ó, então ele foi feito com o Premium, tá, com a angulação da cúspide do Premium convencional e o anterior, Premium anterior. O que acontece se eu fizer um protocolo e uma prótese total e o paciente tiver pouco rebordo e eu fizer essa cuspiração profunda de 33 graus, ela vai deslocar, ela não vai dar muito conforto mastigatório para o paciente. Então, por isso que eu tenho essa opção do dente Idealis. Quando eu tenho uma prótese muco suportada ou uma prótese, até mesmo uma prótese sobre implante,
que faz dupla com uma prótese total, né? Eu tenho a opção de usar esse dente Idealis, que ele tem angulação da cúspide de apenas 5 graus. Então eu tenho mais liberdade de balanceio, eu consigo fazer uma montagem balanceada da mesma maneira, só que na desoclusão, deixa eu mostrar pra vocês um dente Idealis aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver certinho. Olha, ele tem a anatomia super bonita também, tá vendo? Super estético, só que ela é bem mais baixinha. Em vez de uma angulação de 33, ó, eu tenho apenas uma angulação de 5 graus. Não sei se tá dando pra ver certinho na câmera do celular, tá? Mas ela é perfeita para usar em dupla de prótese total com protocolo, né? Para desoclusão, para ter realmente esse balanceio mais tranquilo para paciente idoso, aquele paciente que é difícil de achar a relação cêntrica dele, sabe? Aquele paciente que tem dificuldade de mastigação. Então ele é perfeito para isso. E além do que, ele tem a área basal mais larga também, olha. Tá? Ele já é mais fininho também aqui. É ideal para colocar em cima de uma barra protocolo também, sobre implante, tá? Ele tem essa base mais larga, ele dá mais estabilidade em cima de uma barra metálica também, tá? Então essa é a principal diferença. Agora, em questão de qualidade, é a mesma qualidade, é a mesma resistência, é a mesma dureza. Todos eles, tanto o Premium quanto o Idealis, tanto os anteriores quanto os posteriores, eles são dentes de multicamadas, né? Então ele tem uma tecnologia exclusiva que chama Incomp, que essa tecnologia é a injeção de compressão das camadas através disso que a gente tem esse dente, que a gente consegue essa resistência, né? Então o Premium é um dente que tem 6 anos de garantia, né? Ele é super resistente à abrasão, ele tem garantia contra manchas, contra descoloração, contra desgaste excessivo dos dentes, contra fratura. Então isso garante, essa tecnologia garante essa resistência, né? Então eu uso nos meus trabalhos já faz muitos anos o Premium e realmente eu tenho um feedback muito positivo. E eu gosto da estética, ele é um dente altamente estético, super funcional, né? E isso me traz uma tranquilidade. Ele até tem ali o certificado de garantia que eu posso mandar para o meu cliente e ele entrega esse certificado para o paciente. Isso é uma vantagem, assim, fantástica. E outra coisa, tem outra dica super legal, você não precisa fazer desgaste interno, você não precisa fazer retenção interna dentro do dente para garantir a adesão desse dente. É só usar o Palabond, né? O Palabond, o que ele é? Ele é um agente de união, tá? Ele é um primer que a gente vai passar antes da acrilização. Então eu vou preparar o dente, eu tô preparando a camada do dente para receber a resina acrílica, porque a resina acrílica que a gente usa para fazer a acrilização de prótese total, de protocolo, é diferente, a composição dela é diferente desses dentes aqui, tá? Esses dentes aqui, eles são os dentes injetados, ele tem uma outra tecnologia, então muitas vezes ele não adere bem, né? Então, com o tempo, esses dentes acabam soltando ou ficando com uma linha enegrecida em volta do colo. Por quê? Porque ele é super resistente e ele não tem essa aderência com a resina acrílica. E para ter essa aderência, antigamente eu fazia um monte, aspirizava todo o colo do dente, fazia retenção mecânica, furava o dente, fazia um monte de coisa ali. Hoje em dia não, é só passo o Palabond ali, levo segundos para aplicar e ele não solta de jeito nenhum. Ele não solta e assim, eu ganho muito tempo, né? Eu não perco tempo no laboratório fazendo isso e eu tenho uma garantia muito melhor do que tá perfurando o dente. Além do que, eu tô preservando a estrutura interna do dente. Quanto mais maciço eu deixo o dente, quanto mais íntegro ele fica, mais resistente ele fica à quebra, né? À fratura, enfim. Então, assim, tá? Tô falando muito rápido aí ou vocês estão conseguindo me acompanhar, pessoal? Como conseguir essa escala? Deixa eu ver aqui o Carlos, segundo. Essa escala você pode comprar em Dental, tá? Eu comprei no Dental Paulista, lá de Curitiba. Você consegue encontrar em qualquer Dental. Ela vem numa latinha assim, ó. Tá? Então essa escala é legal para vocês terem no laboratório, né? Às vezes manda, às vezes eu impresso para um dentista fazer uma escala de cor e até mesmo para o dentista ter em consultório, tá? Ela é bem legal. Deixa eu ver. As escalas estão à venda nas principais dental do Brasil. Isso aí, Luiz. Isso mesmo.
que mais? Quem tem alguma pergunta? Qual o nome, por favor? Reinaldo, o que você me perguntou? O nome do quê? Do Palabond, será? Chama Palabond. É um agente de união. Tá? Super top esse produto, recomendo, Elton. Isso aí. Vamos lá. Olha, o Emanuel tá falando que ele usa o Palabond, mas também faz retenções mecânicas no dente. Não precisa fazer retenção mecânica no dente, tá? Não precisa fazer. Se você tá usando o Palabond, o indicado é que você realmente não faça retenção mecânica. Não precisa nem aspirizar. É só você limpar bem o dente, tirar toda a gordura de cera, deixar ele totalmente limpo. Aí você aplica o Palabond somente no momento que você for acrilizar. Porque ele tem um tempo de ação de 10 minutos. Após esse tempo, ele perde a função dele, tá? Então, você tem que reaplicar. Não é que você tem que demorar 10 minutos para acrilizar, que você tem que correr lá e acrilizar correndo. Não. Você tem que começar ela em 10 minutos. É o primeiro contato com a resina já tá valendo. Então, se eu aplico M-arco, né? Eu aplico primeiro um lado, para depois aplicar o outro. Quando eu for aplicar esse outro lado, eu reaplico o Palabond, para eu garantir o efeito dessa adesão, porque é uma adesão química, né? Então, ela abre a cutícula dos dentes, ela abre os poros do dente e depois de um tempo ela fecha, tá? Vamos lá, o que mais? Quem mais tem alguma pergunta? Se eu tô usando pino na barra... então, a retenção mecânica que eu tô me referindo, Celso, é no dente. Para você, por exemplo, vou fazer uma prótese total, né? Então, eu não preciso furar. Agora, nesse caso, se eu fiz um pino na minha estrutura metálica do protocolo, aí eu vou furar pro pino entrar dentro do dente, mas aí é diferente, é outra função, tá? É a função ali do protocolo mesmo. Aí sim, eu furei porque eu faço os pininhos ali de canino a canino, bem fininho, de 1 milímetro ali, para não comprometer também a estrutura do dente. Agora, de prótese total, eu não preciso furar, tá? Deixa eu ver o que mais. Doutor Alexandre perguntou o que é o Palabond, não sei se você chegou a acompanhar, é um agente de união, tá? Para garantir a fixação do dente com a resina. A Cooser tem carta molde física? Tem sim, gente. Essa aqui. É essa aqui que tá aqui comigo. Então, assim, como que funciona a carta molde? Tá? Essa aqui, ó. Nessa carta molde, eu vou selecionar primeiro os dentes anteriores, né? Tem aqui as opções, né? Tem 4 formatos. E desses 4 formatos eu tenho 3 tamanhos de cada. Então, dos dentes ovoides eu tenho 3 tamanhos. Desses dentes aqui, um pouco mais longínquo, que é o R, eu tenho 3 tamanhos, que é tipo um PMG, mais ou menos isso. Tá? O quadrado também, 3 tamanhos, PMG. E os triangulares também, 3 tamanhos. Aí, depois que eu escolhi esses anteriores, eu venho... Aqui tem os inferiores, tá? Eu venho aqui nessa página. Aqui no final, ó. Aqui, ó, no final eu tenho exatamente o formato do dente, tá vendo? Aí aqui eu vou selecionar o dente que eu quero. Por exemplo, eu quero o dente... Ó, eu selecionei aqui, deixa eu só ver aqui pra eu enxergar também. Eu selecionei aqui, eu quero o dente 02, tá? Então eu vou querer esse dente oval 02. Então na escala, ele já vai me dizer, ele já vai me dar 2 opções de dentes anteriores e inferiores, o L12 e o L14. Tá? Já explico o porquê que ele dá 2 opções de dentes anteriores. E ele vai me dar a opção tanto no Premium quanto no Idealis. Então, na carta molde, ele vai te dar as 2 opções. Ele vai te dar qual você vai usar do Premium e qual você vai usar do Idealis, tá? E por que que ele vai... por que que ele te dá 2 tamanhos de dentes anteriores sempre? Porque se eu tiver um paciente com uma maxila muito grande... e eu montar aqueles dentes com aquela maxila super aberta, quando eu for montar o dente anterior, ele vai ficar diastema, ele não vai fechar de canina a canina, porque eu tenho aquela maxila super grande na hora de montar. Eu sempre monto, o primeiro dente que eu monto inferior é o molar, é o primeiro molar, porque é o dente mais importante da oclusão. É ele que eu quero montar em chave de oclusão. Quando eu vier montando aqui na frente, se eu tiver uma opção só,
pode acontecer de ficar um diastema, ficar faltando espaço, ficar sobrando espaço ali. Então, por isso que ele me deu uma outra opção, uma opção um pouco maior. Agora, o contrário também pode acontecer, né? Se eu tenho uma maxila um pouco menor, ou eu tenho um paciente classe 2, né? Ou que não seja tão classe 2 óssea, mas é um pouquinho classe 2, na hora de montar esses anteriores, ele vai ficar grande, né? Então, ou eu tenho que desgastar os dentes, o que não é legal, porque você perde a característica do dente, você perde ali a forma dele, o formato da anatomia, ou eu tenho que pegar uma placa menor. Então, é muito comum em paciente classe 2 a gente ter que pegar uma placa um pouco menor. Então, por isso que tem essas duas opções na escala. Eu sempre gosto de ter esses dentes no laboratório, eu sempre compro combo, porque eu gosto de ter eles para ver ali visivelmente qual é o dente que eu vou usar, né? Montar um estojinho, alguns dentes que você mais usa, é legal ter no laboratório. Você tem que ter um bom relacionamento com a dental, né? Por acaso, não, eu posso trocar, você troca comigo, né? Fazer alguma coisa assim. Claro que o dente tem que estar íntegro, né? Você não pode ter utilizado ele. Mas é bem legal você sempre ter essas opções. Você vai pedir uma boca de 28, pede para ele te mandar as duas placas de dente anterior e inferior, uma maior, uma um pouco menor. Né? Mas isso, claro, que você já consegue ver no tamanho. Se você vê que tem uma maxila muito grande, você já pede maior. Se você vê que é uma maxila um pouquinho menor, ou se você vê que o paciente já é classe 2, aí você pede a opção menor, tá? É por isso que ela tem essas duas opções. E agora do dente idealis, né? O que vai diferenciar se eu vou escolher o idealis ou o premium é realmente o caso clínico, né? Se eu vou escolher. Ó, então esses aqui são os idealis, ó. Deixa eu ver. Eu tenho 4 tamanhos de dentes ideais, ó. Tá? E tenho 4 tamanhos de dente premium também. Então, basicamente, o que muda de um para o outro é a angulação da cúspide, tá? Um tem 33 graus e o outro tem 5 graus. Então, aí sempre me perguntam, mas me enrolei aqui. Em qual caso clínico que eu vou usar o idealis e em qual caso clínico que eu vou usar o premium 8, tá? Então, assim, se eu tô vendo que é uma dupla de prótese total, não tem nem discussão, é o idealis. É o idealis, com certeza, porque eu sei que esse paciente vai ter dificuldade de estabilizar essa prótese. Então, se eu colocar uma cúspide muito longa, na hora que for fazer o balanceio, por mais que eu faça uma montagem balanceada, por mais que eu deixe sem contato anterior, tem uma tendência maior de deslocar, porque vai bater em uma das cúspides e vai deslocar. Então, com certeza, eu vou montar idealis, porque essas cúspides mais baixas vai garantir uma estabilidade maior dessa prótese muco-suportada. Então, prótese muco-suportada dupla, principalmente, não tem discussão, é idealis, tá? Agora sim, não, eu tenho um protocolo inferior e uma prótese total superior. Depende, tá? Como que é esse rebordo? Eu tenho bastante rebordo superior? Vai ter uma estabilidade grande dessa prótese? Nossa, tem uma retenção ótima, tem uma retenção excelente, tem um baita rebordo, tranquilo, não vai deslocar. Então, beleza. Então, eu posso usar o premium convencional, posso usar o premium 8, que é o caso desse protocolo aqui que eu trouxe aqui, ó. Esse protocolo com essa prótese total. Olha o tamanho do rebordo aqui, gente. Tá vendo? Tá? Tem um baita do rebordo. Então, assim, não é problema. Então, nesse caso, eu fiz a montagem balanceada, mas montei com o premium. Agora, não, eu vou fazer um protocolo inferior, mas em cima tem uma prótese total que tem um rebordo mais baixo, o paciente teve muita perda óssea, então difícil de estabilizar, idealis. Então eu sempre gosto de colocar PT e protocolo, a maioria das vezes idealis. Só se for um caso realmente que tem um rebordo muito grande, aí eu uso o premium, tá? Dupla com cerâmica, vou fazer um protocolo inferior, mas a superior é cerâmica. E aí? Depende. Depende da cúspide. Se for aquela cerâmica que é aquelas cúspide bem baixinha, super gasto não, bem baixa, eu uso o idealis. Agora, se for aquela cerâmica mais intercuspidada, né, que eu tenho uma intercuspidação, aí eu vou pro premium, tá? Então, tudo depende. Dente natural também depende da anatomia do teu antagonista, né? Dente natural, como que tá? Né? Eu tenho uma cuspidação mais profunda, premium 8. Tem uma cuspidação mais baixa, um dente mais gasto, idealis.
Tá? Se eu vejo que o dente está muito gasto, que realmente o paciente tem ali uma tendência a desgaste, a bruxismo, né, a fazer muito movimento de lateralidade, é o Idealis, tá? Porque ele é indicado para isso mesmo, que ele tem um movimento mais fácil ali, tá? Deixa eu ver aqui o que o mistura da Agostinho, o que ele tá falando aqui. Depois que meu protético passou a usar o Palabond, resolvemos nossos problemas de soltura de dentes. Ótimo produto. Realmente, é isso mesmo. Acaba com os problemas de soltura de dentes. Você não vai evitar que o dente quebre, porque às vezes se o dente quebra é por algum outro motivo. Às vezes uma falta de ajuste, um contato prematuro, ou porque o dente foi desgastado demais, ou porque tá com toque excessivo em cima da barra metálica. Então, tem uma série de fatores, mas ele não vai soltar de jeito nenhum. Isso eu garanto, tá? Outra coisa, importante lembrar, você não pode aplicar ele com aquele pincelzinho com aquela ponteira metálica. Sabe aquela que tem aquela pontinha metálica? Tem que aplicar ele com uma ponteira plástica ou com aquela ponteirinha de madeira, porque ele libera, em contato com esse primer aqui, que é um ácido, ele vai liberar os componentes metálicos na acrilização, que vai ser prejudicial, tá? Vamos lá, que mais? Celso, legal não saber da PT. Legal, né? O que passar no dente para limpar? Pode passar o Palabond? Não, ele não é para limpar, tá? Esse Palabond, ele não é um produto de limpeza, ele é um produto de adesão. Ele é um primer, ele é um agente de união. Então, para limpar o dente, o ideal é você limpar, tirar a cera com água fervendo e detergente para tirar bem a gordura da cera. E você pode passar também um Remox com algodão no dente, ou o Remox é um removedor de cera que você compra em dental. Ou até mesmo o líquido termo, né? O líquido próprio da acrilização também ajuda a tirar essa gordura. Mas o mais indicado mesmo é que você faça uma limpeza com água fervendo e detergente, para garantir bem a limpeza do dente, tirar bem a gordura da cera, tá? Deixa eu ver, a Lorete, aula maravilhosa, super clara e didática. Parabéns, Bia. Obrigada, que bom, tá gostando. Muito obrigada. Pessoal, vão fazendo perguntas aí pra mim, tá? Podem perguntar. Doutor Alexandre, você prefere usar essa escala das cores em vez de usar a Vita? Então, no meu laboratório, eu não trabalho com cerâmica, eu só trabalho com resina. Então, em vez de eu ter uma escala da Vita, eu tenho a escala própria do dente que eu uso, do dente premium, né? Então, eu prefiro ter essa aqui, porque ela vai me dar todas as cores que eu tenho acesso também, entendeu? Diferente da escala Vita, se eu escolher uma cor lá, pode ser que eu não encontre, né? Então, assim, deixa eu ver aqui uma cor que não tem. Aqui tem quase todas, né? Claro que tem algumas cores que são só por encomenda, algumas cores que saem menos, né? Mas eu tendo essa escala própria, eu consigo ver exatamente qual é a cor que ele vai ter na fábrica, que eles vão conseguir me mandar na dental, e qual é a cor do paciente. Então, tanto faz. Se você tiver a escala Vita, ela bate também, tá? Olha só, tem gente da Argentina aqui, que chique. Vou deixar salva. Tarcísio, vou deixar a live salva sim, pode deixar. Pode usar régua flexível, Dani? Dani, sim, deve usar a régua flexível, tá? Tem que ser flexível. Porque o dentista vai fazer todas essas marcações no plano de orientação, linha média, linha canina, que é a linha da asa do nariz, que eu gosto sempre dessa marcação, porque vai me dar exatamente a distal do canino, tá? E a réguinha flexível, eu vou colocar ela em cima do plano de orientação e vou dobrar ela. Então, eu vou fazer essa marcação e com essa distância de canino a canino, de distal a distal, eu venho aqui no carta-molde e vou olhar nessa marcação. Então, se vocês observarem, ó, tem até aqui, ó, a marcação em curva e a marcação em linha reta, ó. A maioria das escalas não dá essa opção, viu? Ó, a Kuser tem as duas opções, tanto em linha reta quanto em curva. Então, a gente consegue ver tanto com uma régua reta quanto uma régua flexível. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aí pra mim. Pode passar com algodão? Olha, Martins, a Martins está perguntando se eu posso passar o Palabond com algodão. Eu acho que você vai desperdiçar, porque você vai embebedar ele no algodão e vai acabar usando muito líquido. Eu acho que o pincel é tão facinho, você não precisa nem tirar ele da mufla, sabe? Ele tá ali dentro da mufla, você pega com o pincelzinho e passa, assim, não tem problema se ele pegar na muralha de silicone, não vai acontecer nada.
Não tem problema se ele escorrer um pouquinho, tá? É tão facinho aplicar com o pincel, é só você pegar aquelas ponteiras descartáveis que compra na Dental mesmo. Em Dental que vende coisas para odontologia, você encontra mais facilmente. Às vezes pode ser que em Dental própria para técnico você não encontre, tá? Mas é super fácil. Eu nunca tentei com algodão, mas eu acho que deve desperdiçar um pouquinho de produto. E ele rende muito, 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 gente. Ele dura muito esse vidrinho aqui, tá? Porque realmente é só um pouquinho que a gente usa. Não, o Palabond ele não é... Não, ó, o laboratório OdontoArt está perguntando se o Palabond é somente para os dentes Closer. Não, ele serve para qualquer marca de dente. Qualquer marca de dente. Conserto, tá? Eu vou fazer um conserto. Ah, chegou uma prótese quebrada lá no laboratório, eu tenho que consertar. Quebrou no meio, quebrou, sei lá, quebrou um dente, enfim. Eu aplico o Palabond em qualquer lugar, até mesmo na própria resina, e eu faço o conserto com muito mais precisão, porque é garantido que essa resina vai aderir. Reembasamento também, né? Eu vou fazer um reembasamento de prótese total, aí faz esse desgaste interno aqui, né? E eu aplico toda nessa base interna antes de colocar a outra resina para reembasar. Então é bem legal também usar em reembasamento, em conserto, em qualquer marca de dente. É bem indicado para isso também, tá? A Brisa tá perguntando se eu coloco o segundo molar, mesmo quando o antagonista vai até primeiro. Então, quando é um caso assim, esse caso, por exemplo, é uma prótese total e embaixo é um protocolo. Só que quando eu fiz essa prótese total aqui, eu fiz um planejamento reverso. Então, no planejamento reverso, eu tinha o segundo molar no guia para dar mais estabilidade, mais apoio ali para o dentista na hora da cirurgia. No protocolo, é muito raro eu conseguir fazer um protocolo inferior que vá até segundo molar. Pelo tamanho do cantilever, tá? Pela distância do cantilever, que é a distância do último implante. Eu não posso fazer uma alavanca muito forte, muito grande, senão eu vou estar forçando demais esse último implante. Então, é muito raro. Então, essa, pra mim, é uma situação comum. De ter o superior até segundo molar e o inferior até primeiro molar. Raras vezes me pediram para tirar o segundo molar da prótese total, porque às vezes o paciente pergunta, mas tá faltando um dente e tal. É muito raro acontecer, mas acontece, tá? Às vezes tem dentistas que pedem, olha, tira pra mim o segundo molar da PT, porque o paciente questionou que tá faltando um dente embaixo. Não é que tá faltando um dente, né? É só ali questão de realmente justificar o porquê, que a gente não é que tá faltando, tô te vendendo um dente a menos, não é isso. É realmente explicar a função ali, que na função mastigatória não vai fazer diferença nenhuma. Ele tá com todos esses dentes e vai estar perfeito. Agora, numa vai fazer uma alavanca muito grande no implante, né? Então, essa alavanca pode comprometer e pode vir a perder esse implante. E até mesmo quebrar o protocolo, né? O que mais? Bia, suas barras têm pinos de retenção? O Carlos II tá perguntando. Algumas têm, tá? Antes eu fazia em todas, independente do espaço que tinha. Se eu tenho um dente, se eu tenho um caso de protocolo com pouca dimensão vertical, né, que eu não tenho toda essa altura aqui, que mal eu consigo fazer gengiva, que eu tenho praticamente só o dente e a barra metálica, então eu não faço pino, porque eu vou fragilizar ainda mais o dente colocando pino. Ao invés de ajudar, de fazer realmente uma retenção, eu não faço, porque eu vou ter que deixar esse dente super fininho e ainda vou ter que fazer um furo nele, entendeu? Então, nesse caso, como eu tenho um espaço maior, que o dente está praticamente íntegro, aí eu faço um furinho só de canino a canino, só para colocar esses pininhos de retenção anterior, tá? O que mais, pessoal? Vamos lá com as perguntinhas. Vamos voltar a falar ali sobre os dentes. A Shirley, sobre os pinos de retenção em barra protocolo, então é isso que eu acabei de falar agora, né? Eu só coloco os pinos de retenção se os dentes estiverem mais inteiros, mais íntegros, se eu tenho bastante espaço de dimensão vertical. Se eu tenho baixa dimensão vertical, se eu tenho que desgastar o dente para poder colocar em cima de uma barra metálica, eu não coloco pino, porque aí eu vou estar comprometendo a estrutura do dente, eu vou estar fragilizando ele ainda mais. E outra coisa, se eu deixar o metal em contato com o dente, tá? A resina acrílica, ela absorve, ela tem uma absorção de impacto, tá? O dente, se vocês forem observar, ele também tem uma absorção de impacto bem legal, porque ele tem a camada dele externa ali é mais resistente, é mais rígida,
para segurar melhor o desgaste, né? Mas a camada interna é um pouco mais macia, que ela absorve esse impacto. Então, se eu colocar ela em cima de uma barra metálica, ela vai encostar na barra metálica e vai dar aquele toque seco e o dente pode fraturar. Então, o ideal é que eu nunca encoste o dente em cima da barra metálica. Eu tenho que deixar uma distância, né? Pelo menos ali de 0,5 milímetros afastado do dente, da barra. Então, eu mantendo essa distância, ainda assim consigo fazer um pino, ok, aí eu faço. Agora, se eu tô com o dente praticamente encostado na barra, aí não tem como colocar o pino, entendeu? Esse é o critério que eu uso, assim. Porque aí eu vou estar comprometendo ainda mais e fragilizando ainda mais, ao invés de ajudar, né, que é a retenção. O Idealis, que é esse aqui, ele tem uma angulação de cúspide de 5 graus apenas. Então, essa é a principal diferença. Mas resistência, qualidade, estética, coloração, é tudo a mesma coisa. É igual, é tão bom quanto, tá? Só que eu tenho essa opção, e essa opção é muito boa, principalmente para esses casos, pacientes muito idosos, pacientes que têm uma extrema reabsorção óssea, que eu não consigo ali um equilíbrio nessa prótese, então eu tenho a opção de usar esse dente com essa cúspide mais baixa para ajudar no equilíbrio dessa prótese total. Quando é dupla, protocolo inferior e prótese total superior, também eu uso Idealis, a não ser que tenha um rebordo super retentivo e que segure bem essa prótese, aí eu uso o prêmio convencional, tá? Prêmio convencional, quando que eu uso? Dupla de protocolo, prêmio 8, tá? Não tem porquê eu usar o Idealis numa dupla de protocolo, a não ser que seja um paciente muito idoso, né? Que dificuldade de oclusão, aí sim, mas é raro, né? Então, assim, vamos lá. Adressa Guzmão. Bia, entrei no final. Em alguma carta molde tem a medida de canino de curva reta e a medida. Qual seria a correta ou a melhor? Então, depende. Se você for pegar o plano de orientação, ali, o rodete de cera, né? Você tá com o plano de orientação. Se você usar uma reguinha flexível, você consegue ter exatamente a medida de canino a canino, né? Então, só você dobrar a reguinha e você tem a linha em curvatura. Agora, se você tiver com uma linha reta, a marcação tanto em curva quanto em linha reta, tá? Então, isso facilita muito. E ali, o formato dos dentes, se vocês tiverem dúvida do formato dos dentes que vocês vão escolher, é só vocês olharem ali, né? E ele vai te dar as opções. Ah, eu quero um formato quadrado. Eu peguei uma foto do paciente e já dei... Nossa, que rosto quadrado! Então, vou pegar um dente quadrado, porque vai casar melhor, vai ficar mais harmônico, né? Então, tem bastante gente que fala sobre visagismo, tem um monte de livro que fala sobre isso, né? A Thaís mesmo falou essa semana na live, tem o livro, que eu até tenho, o livro do Thomas Gomes e do Omar Castro, se basear na escolha de um dente. Por isso que eu falo, né? Pro dentista é mais fácil ele escolher, porque ele tá com o paciente ali cara a cara, olhando o paciente e vendo qual é o dente melhor. Mas a gente sabe que isso não é normal, não é um hábito, né? Raramente é raro os dentistas que escolhem, que têm o hábito de escolher os dentes. Então essa função acaba sendo transferida para o técnico. Super redondo para uma paciente, aí chegou lá, ela tem um rosto super quadrado, não vai casar, por mais que as medidas, né, batam, né, de canino, incisal, comprimento, por mais que elas batam, que essas medidas sejam compatíveis, o formato não vai estar compatível, então alguma coisa ali vai ficar estranha, né? Então é legal ter foto, né? Então, principalmente. Dentes premium, dentes Idealis, eles têm uma produção em COP, que é uma injeção, ele é injetado com compressão. Então, por isso que ele tem essa qualidade, essa resistência. Então, é totalmente diferente da forma como a gente faz a resina acrílica, né? A resina termo, que é aquela resina pó-líquido. Então, para eu garantir realmente uma adesão desse dente, eu uso esse agente de união, porque ele vai abrir a cutícula desse dente, ele vai abrir os poros desse dente para receber essa resina acrílica. Então, isso garante que ele não solte de jeito nenhum, tá? Não precisa furar, não precisa aspirizar, você ganha muito tempo e você está preservando a estrutura do dente, você vai estar mantendo o dente mais íntegro, tá? Doutor Arnaldo, tem que secar o Palabond feito oscilando? Não precisa, ele seca sozinho, tá? É bem rapidinho, não precisa dar jato de ar, tá? Não precisa soprar ali com o jatinho de ar, ele seca
naturalmente, ele seca sozinho. E é só uma pinceladinha ali, você vai ver que ele vai ficar molhado na hora, mas ele já seca, ele já absorve. Quantas camadas de Palabond você passa nos dentes? De uma ou duas camadas, às vezes eu passo duas, tá? Mas não precisa, uma camada é suficiente, mas às vezes eu passo uma e volto e passo mais uma ali, na sequência. E se eu for fazer M arcada, né, se eu sempre faço, acrilizo um lado, depois o outro, eu aplico um lado, depois o outro.